Até o momento, pessoal, a gente está vendo o transistor se comportando como chave no corte e na saturação. Hoje a gente vai começar a ver como é que a gente utiliza o transistor na região ativa. E a principal aplicação quando ele está na região ativa é utilizá-lo como amplificador. Tá? Eu vou colocar um sinal com um valor de tensão ou corrente pequenos na entrada e eu vou obter um sinal com um valor de tensão ou corrente maiores na saída. Tá? Esse amplificador ele é utilizado, né, não se restringe, mas ele é muito utilizado no áudio, na parte de áudio. Né? Quando a gente tem sinais que vêm aí de rádio ou de arquivos MP3, que a gente faz uma conversão analógica digital, às vezes eu preciso amplificá-lo para colocar no fone de ouvido, para colocar numa caixa grande, para fazer um show, né, para milhares de pessoas, eu preciso ter essa amplificação. Então, a gente vai estudar como é que a gente faz um amplificador para pequenos sinais, e aí vocês vão entender o princípio de funcionamento dele. E óbvio, né, se você quiser fazer um de potência e tal, você tem que fazer de uma outra forma, aí é uma outra maneira de fazer. Vamos focar, então, no que é mais simples nesse momento. Para eu colocar, para o transistor funcionar como amplificador, eu tenho que colocá-lo na região ativa. A região ativa, basicamente, é estar fora do corte e da saturação. Então, o meu VCE, que é o principal indicativo aqui, né, de qual região que o transistor está operando, ele não pode estar nem muito próximo de VCC e nem muito próximo de zero. Ele tem que estar num valor intermediário entre VCC e zero. E como é que eu consigo colocar o VCE neste valor? Olha, se eu conseguir ajustar uma determinada corrente IC, passando pelo resistor RC, eu vou ter uma tensão aqui em cima, que é a minha tensão VRC. A minha tensão VRC ela depende diretamente do IC. Portanto, se eu aumentar o IC, eu aumento o VRC. Se eu diminuir o IC, eu diminuo o VRC. E aumentando o VRC ou diminuindo o VRC, eu afeto o VCE. Por quê? Porque a soma dos dois tem que dar o meu VCC. Então, na hora que eu mexo no VRC, eu também estou mexendo no meu VCE automaticamente. Então, como é que eu coloco o VCE num determinado ponto? Ajustando o IC. Na hora que eu mexo no IC, eu posso colocar o VCE em qualquer ponto que eu queira, né? Desde a saturação até o corte permitido por esse circuito aqui. E como é que eu mexo no IC? É só mexer no IB. Se a gente estiver na região ativa, a gente sabe que o IC vai ser beta vezes o IB. A gente já viu isso. Então, ajustando o IB, eu consigo ajustar o IC e, consequentemente, o VCE. E isso tudo ajusta o ponto de operação dele. Então, basicamente, o que eu preciso fazer é projetar um circuito, né? O que é projetar esse circuito? Calcular o valor de RB e RC, de forma que o meu VCE e meu IC coloquem o transistor na região ativa para ele poder operar como amplificador, tá? Esqueça um pouquinho, nesse momento, esta fonte aqui. Como é que eu faço esse ajuste de IB? Eu faço esse ajuste de IB através da aplicação de uma tensão na base. Quanto maior essa tensão de base, maior é o IB, maior é o IC e menor é o VCE. Então, ajustando adequadamente a minha tensão de base, eu consigo ajustar adequadamente a minha corrente de base, que se reflete na corrente de coletor, que se reflete no VCE. E aí eu coloco o ponto de operação, eu defino um ponto de operação para o meu transistor. Tá? Muito bem, então o que eu preciso fazer é ficar de olho na corrente de base. Então vamos imaginar que eu tenha colocado um valor da corrente de base através do meu VBB, tá certo? Esse valor foi suficiente para gerar um IC que vai colocar o meu VCE entre, né, o zero e o valor de VCC na região ativa do meu transistor. Vou imaginar que isso já tenha sido feito, tá? Se eu conseguir fazer isso adequadamente, está passando um IB
um determinado IB no meu transistor, que está gerando um determinado VBE. Essa curva azul é a curva do transistor, né? Vocês lembram aquela exponencial, né? Bem parecida com a Covid que a gente está vivendo aí, né? Ela sobe bem rapidinho. Então, essa curva aqui que eu acabei de, a azul, né, que eu acabei de passar por cima dela, é a curva do componente. Só que o meu componente está num circuito. O circuito, ele é RB e mais o VBE aqui para o terra. Então, esta curva do componente, estando dentro de um circuito, ela também gera uma coisa chamada reta de carga. O que é a reta de carga? A reta de carga, deixa eu só apagar aqui, senão vai ficar muita informação. O que é a reta de carga? A reta de carga seriam todos os pontos possíveis de IB e de VBE no circuito, não no componente, tá? Então, VBE é uma tensão, IB é uma corrente, tá? Esquece um pouquinho esse VI aqui, tá? Imagina que o VBB está ligado direto. Quais são os pontos possíveis de VBE e de IB neste circuito? Olha, é simples. Né? Um circuito que só tem um resistor aqui, a gente pode fazer da seguinte maneira. O VBB ele é fixo. Tá? O valor dele é fixo. O VBE, esquece um pouco o transistor, vamos pensar em circuito. O VBE é uma tensão. Essa tensão aqui, ela pode variar, né? Nesse circuito, ela pode variar de 0 até VBB. Tá? Esquece o transistor, estou olhando o circuito puro e simples, tá? Como se eu tivesse alguma coisa aqui que representasse essa tensão. A gente sabe que a gente não consegue mais que 0,7 volts aqui, mas vamos esquecer isso neste momento para analisar o circuito, né? Como é que funciona do ponto de vista elétrico esta malha aqui, né? Que tem o VRB e o VBE. Então, o VBE ele poderia ir de 0 até VBB. Se o VBE for 0, imagine que o VBE assuma 0 volt aqui, tá? Em qual ponto do circuito que eu estou? Quando o VBE é 0, eu tenho a máxima diferença de potencial em cima do RB, né? Aqui o meu VRB vai ser o máximo possível. Se ele é o máximo possível, o IB vai ser o máximo possível. Então, se eu olhar na minha reta de carga, este ponto com o VBE igual a 0, ó, VBE é o horizontal, o IB é o vertical. O VBE ele vai estar em 0 e eu tenho a máxima corrente, tá? Do circuito. E quando o VBE for igual a VBB, se o VBE for igual a VBB, eu não tenho nenhuma diferença de potencial em cima do RB, portanto, meu IB fica sendo igual a 0. Então, este é o outro ponto. Quando o VBE é igual ao VBB, a minha corrente IB é 0. Então, eu tenho esse ponto aqui. Unindo esses dois pontos, tá? Eu tenho todos os valores possíveis de IB e VBE para este circuito. Como este circuito é formado por um transistor, uma junção PN aqui, além, né, das equações de circuito, eu preciso satisfazer a equação do componente. Então, no ponto onde se cruzam, né, as equações do circuito formado pela reta de carga e a equação do componente formada pela curva dele, este ponto aqui é o ponto de operação do meu componente. Por quê? O circuito permite que ele fique em qualquer um desses pontos da reta de carga. O componente permite que ele se fique em qualquer um desses pontos da curva do componente. Onde os dois se encontram é quando o circuito e o componente coincidem. E aí é como se a gente estivesse solucionando essa equação, né? Como se a gente conseguisse achar uma resposta que solucione duas equações, a equação do componente e a equação do circuito, com a mesma, tendo uma solução única para as duas equações, tá? Então, essa aqui é uma forma gráfica da gente ver isso, beleza? Então, como é que a gente constrói a reta de carga? A gente constrói a reta de carga traçando uma reta entre os valores
extremos, no caso do VBE, do circuito. E se a gente tiver a curva do componente, essa reta de carga, onde ela cruza com a curva do componente, é onde o meu transistor vai estar operando. Tá? Então, dependendo do valor de RB que eu colocar aqui, essa reta de carga ela muda, porque vai mudar o valor de IB, né? O IB máximo aqui. Vamos imaginar que o IB máximo seria VBB, como o VB é zero, o IB máximo seria VBB dividido por RB. Então, alterando o valor de RB, eu altero o valor de IB e a minha reta de carga, ela pode, né, esse ponto pode ir para cima ou para baixo e a minha reta de carga ela vai ficar mais ou menos inclinada e o ponto de cruzamento pode mudar. Tá? Então, uma forma de mudar a reta de carga é mudar o valor do RB. Então, é isso. Né? O valor onde eu tenho o cruzamento da reta de carga com a curva do componente vai definir um valor de VBE e IB real onde o circuito vai operar. Este valor de operação, né, ele é chamado ponto de operação do meu componente, também conhecido como ponto quiescente. Tá? Então, no linguajar técnico, este ponto de operação ele é chamado ponto quiescente, que é, na verdade, o estado estacionário do meu componente. Né? Na hora que eu coloco um determinado valor de VBB com um determinado valor de RB, o meu VBE e o meu IB vão ficar ajustados neste ponto de operação. Muito bem. Uma vez que eu consiga ajustar o IB neste ponto de operação, este IB multiplicado por beta gera um IC. E aí eu tenho outra curva. Eu tenho a curva de IC por VCE. Né? Na hora que eu tenho a outra curva do componente, que é de IC por VCE, para um determinado IB, eu tenho um determinado IC. O meu componente vai ter esta curva azul aqui para aquele IB correspondente, variando se o VCE. Se eu fizer um ensaio em laboratório, eu tenho essa curva azul. Do mesmo jeito, no circuito de coletor, eu tenho também aqui um VRC, que é a tensão em cima deste resistor. Eu tenho o meu IC, que é a corrente que passa no coletor, e eu tenho o VCE. Na hora que eu faço a equação de circuito, esquece o componente, como é que eu tenho o VCE? O VCE ele pode variar desde 0 até VCC. Então, quando o VCE é 0? Então, aqui, estou aqui no VCE, né, no eixo horizontal. Quando o VCE é 0, eu estou aqui. Qual é a corrente que circula? Como o VCE é 0, a corrente que circula aqui vai ser VCC sobre RC, porque eu não vou ter diferença, né? O VRC vai ser o próprio VCC menos 0 aqui, que vai ser VCC sobre RC. Então, o primeiro ponto da reta de carga agora no coletor, para VCE igual a 0, o meu IC é máximo e vale VCC sobre RC. E quando o VCE for igual a VCC, que é o outro extremo, se eu tiver daqui para cá essa tensão, né, VCE igual a VCC, eu não tenho corrente passando em C, porque eu não consigo ter diferença de potencial no meu VRC. Então, quando o VCE é igual ao VCC, a minha corrente é 0 e eu estou neste outro ponto. Então, eu acabei de ter dois pontos da equação de circuito. Se eu ligo esses dois pontos, eu também tenho uma reta de carga, que é agora do circuito de coletor emissor. Né? Esta reta de carga cruzando com a curva do componente também vai dar um ponto de operação do componente. Então, neste ponto de cruzamento é o ponto que satisfaz a equação do circuito e a equação do componente. E aí eu tenho aonde que eu vou obter o VCE e o IC desse circuito. Tá? Este ponto de operação agora no coletor também ele é chamado de ponto quiescente. Tá? Normalmente a gente utiliza essa expressão quiescente para um ponto de operação do componente, mas no transistor a gente está mais interessado nessa operação no coletor. Tá? Então, normalmente a gente vai definir o ponto de operação, o ponto quiescente do meu transistor, utilizando este gráfico de cá, tá? E não o da base. Esse ponto quiescente aqui é o ponto do circuito de coletor e emissor. Tá? Então, o resumo da ópera é o seguinte.
Na hora que eu coloco uma fonte de tensão fixa aqui, esquece essa outra aqui, já já eu falo sobre ela. Vai circular uma corrente fixa aqui. Pela equação de circuitos, né, eu vou ter uma corrente que vai circular também no coletor, que é beta vezes essa corrente, satisfazendo tanto a equação de circuitos quanto a equação do componente, tanto no coletor quanto na base. Eu posso traçar as retas de carga e eu obtenho os meus pontos quiescentes, que são os pontos onde o meu circuito vai ficar. É como se ele tivesse sido colocado ali, tá? E aí, olha que interessante. Se vocês olharem no circuito de coletor emissor aqui, olhando para a reta de carga, à medida que eu altero o RC, eu posso colocar essa reta começando mais em cima ou mais embaixo. O que vai fazer com que os pontos de cruzamento, aqui o ponto final vai ser o mesmo, tá, pessoal? Eu não consigo desenhar por conta do mouse, mas o ponto final é o mesmo, só que o ponto de início vai mudar. O que eu posso fazer? Eu posso mudar o ponto de operação do meu transistor, né? Para aquele mesmo IB, se eu diminuir o valor, se eu aumentar o valor de RC e diminuir o valor de C, eu vou colocar o ponto de operação aqui, ou eu posso colocar o ponto de operação aqui, dependendo do valor de RC que eu tiver, tá? E olha que interessante, uma vez que eu vou movimentando esse ponto de operação, vamos olhar o VCE. Se eu movimentar ele para cá, eu estou trazendo o VCE mais próximo de zero, ou seja, eu estou indo em direção à saturação. Se eu colocar ele mais para cá, eu estou indo mais próximo ao VCC, eu estou indo mais perto do corte. Então, olhando essa curva do transistor e a reta de carga, a gente pode ver que todos os pontos de operação, os pontos quiescentes, se a gente colocar o meu circuito nesta região de cá, né, mais ou menos aqui, se eles caírem aqui perto, a gente tem um VCE pequeno. Então, aqui já seria a região de saturação. Então, eu chamo isso aqui de região de saturação, tá? E se eu levar o meu ponto quiescente mais próximo da região, né, do VCC, que seria aqui, eu estou colocando ele no corte, tá? Então, a gente vê que, olhando para essa reta de carga, a gente tem a região de corte e de saturação muito bem definida. E aonde que muito bem definidas. E aonde que está a região ativa? A região ativa é todo o resto que sobra, né? Todo o resto que sobra aqui, né, seria a minha região ativa. Então, olhando a reta de carga de um determinado circuito, eu posso saber se o transistor está no corte ou na saturação, ou mais perto do corte ou mais perto da saturação. No caso dos amplificadores de pequenos sinais, o ideal é eu estar o mais longe possível das duas regiões, né? Então, qual que seria o ponto ideal de VCE na região ativa para eu colocar um transistor como amplificador? Quando ele estivesse na metade do caminho, ou seja, eu colocar o valor de VCE igual a VCC sobre 2. Qualquer que seja a minha fonte, que eu vou buscar calcular RC e RB, de maneira que o resultado disso aqui seja um VCE que tenha o valor de VCC sobre 2. Por quê? Porque com isso eu estou mais longe possível do corte, da saturação, e eu permito que o meu transistor, por estar longe do corte da saturação, tenha uma faixa de operação para amplificar os sinais a maior possível. Tá? Se eu colocar ele muito próximo da saturação, pode ser que ele sature antes de conseguir atingir a amplificação máxima que ele poderia, e vice-versa. É super importante a gente ter essa noção de reta de carga para a gente saber como projetar esse para ele ficar nessa metade aqui. O meu grande objetivo, né, olhando para esses gráficos, é saber se eu colocar o meu ponto quiescente nesse valor de metade, né, VCC igual a VCC sobre 2, e o IC correspondente a ele, né, conforme o IB que eu tiver, eu vou ter a máxima amplificação dentro da faixa de operação do transistor. Tá? Por que eu sei isso? Porque olha só, quando eu coloco agora, né, o VBB estava fixo, agora eu vou colocar um VI, esse VI agora é um sinal alternado, que está representando uma voz, um som a ser amplificado. Então aqui é um sinal alternado. Tá? O que eu vou ter aqui em cima agora, pessoal?
eu tenho a soma de um sinal contínuo com um sinal alternado. Quer dizer que é como se eu tivesse esse sinal alternado deslocado um pouquinho para cima, certo? Deslocado quanto para cima? O valor de VBB. VBB é o valor contínuo que eu estou colocando na base para polarizar a base na região ativa. O VI, agora, é uma forma de onda que representa a voz que eu quero amplificar, ou o som que eu quero amplificar. Então, ela é alternada. Como já tinha uma tensão na base, se eu somar essas duas em RB, eu vou ter esse sinal alternado em cima do valor da tensão que eu já tinha em VBB. Tá? Esse valor de tensão VBB ele gera uma corrente de base, média também, fixa. E ao aplicar esse sinal alternado junto aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo essa corrente de base também variar. Por quê? Quando a minha tensão aqui, ó, vou chamar essa tensão aqui de VB total, tá? VBT. Quando o meu VB total ele aumenta, ou ele atinge o máximo aqui, eu tenho o máximo da minha corrente de base. Quando ele atinge o mínimo, eu tenho o mínimo da minha corrente de base. Portanto, a minha corrente de base também vai variar em cima de um valor médio. O valor médio é o valor de polarização, que é o ponto quiescente, que a gente acabou de falar. Em cima desse ponto quiescente, eu vou ter uma variação dessa corrente de base. Aqui no coletor, a mesma coisa, né? Se eu olhar aqui e pegar um multímetro, o meu VCE, vamos colocar aqui no tempo, vou medir aqui VCE. Se eu colocar um multímetro ou um osciloscópio também, né? Pode ser um osciloscópio. Se eu não aplicar nenhum sinal na base, se ficar só o VBB, né, de polarização, isso aqui é um sinal contínuo, né? Eu vou ter um valor aqui contínuo, que é o VCE que eu obteria no ponto quiescente, que é o VCE quiescente, tá? Na hora que eu coloco um sinal na base alternado, que é essa nova fonte aqui, com a variação de IB, eu tenho uma variação em C e eu também tenho uma variação em VCE. Portanto, esse sinal contínuo que eu teria aqui agora, ele vai variar. E olha que interessante, como é que ele vai variar? Vamos imaginar, minha corrente de base ela estava do valor quiescente e ela foi para um valor mais alto, mais elevado. Isso aqui gerou uma tensão maior na base, que gerou uma corrente maior na base. Na hora que gerou uma corrente maior na base, gerou uma corrente maior no coletor. Se gerou uma corrente maior no coletor, aumentou esta tensão. Se essa tensão aumentou, o VCE tem que ter diminuído. Então, o resumo da ópera, quando a tensão do meu sinal alternado aumenta na base, o meu VCE diminui. Então, isso vai ser proporcional, né? Porque eu tenho um fator beta aqui, né? O beta vezes IB, o que vai mexer no IC. Então, isso vai ser proporcional. Então, na hora que eu tenho essa dinâmica, eu vejo que quando eu diminuo a corrente de base, agora eu estou aqui na tensão menor possível na base, a corrente de base diminui. Se a corrente de base diminui, o IC também diminui. Se o IC diminui, esta queda de tensão aqui diminui e o meu VCE aumenta. Então, todo movimento que eu fizer de tensão na base, ele vai ser o contrário no caso do movimento do VCE. Então, o VCE ele vai ficar flutuando com valores em torno do valor do VCE quiescente, né? Seguindo o sinal que eu estou colocando na base, só que com uma inversão de fase, que a gente chama, né? Eu tenho a fase do sinal do VCE é menor, é invertida em relação ao sinal de base. E uma outra coisa que eu observo é o seguinte, uma pequena variação no sinal de base produz uma pequena variação na corrente B, mas que produz uma grande variação na corrente C, que, portanto, produz uma grande variação na tensão VRC, que produz uma grande variação em VCE. E é assim que se dá o processo de amplificação. O sinal pequeno, na base, ele adquire, né, no VCE, no coletor para o terra, uma amplitude muito maior, só que essa amplitude é proporcional, ela segue o sinal de entrada. Então, mais ou menos é assim que funciona o amplificador. Depois eu vou, né, a gente vai, ao longo das aulas, a gente vai retomar esse conceito, mas
É o conceito principal aqui. Tá?